Olá, gente, tudo bem? Como vai você? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. Eu estava fazendo aqui alguns ajustes para poder passar essa aula para você com muita alegria, com muita firmeza no coração, na certeza de que Deus estará falando com você, estará falando com cada um neste momento. Eu peço que você possa pegar a palavra de Deus, pegar um caderno, uma caneta, para que você possa anotar esse estudo que está maravilhoso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você quiser, por favor, compartilhe essa transmissão para que as pessoas possam estar recebendo de Deus uma palavra poderosa para a vida delas. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos hoje fazer de uma maneira diferente, nós vamos fazer dois módulos dentro de uma mesma lição. Nós vamos falar do módulo A e o módulo B, e depois partiremos para a conclusão. Mas fique tranquilo, nós vamos fazer todo o nosso estudo hoje, nós já estamos na lição número 9, né? Nós estamos na lição número 9, e é sobre este tema que nós estamos falando. É sobre este tema que eu vou colocar aqui na tela para você. É esse aqui, a vida que você sempre quis, que Deus sonhou para você. E essa vida é a que nós necessitamos ser controlado, guiado, dirigido por Deus. E quando nós fazemos isso, com certeza, Deus nos abençoa, porque nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, e aí a gente consegue fazer aquilo que Deus sempre está procurando deixar para que nós possamos fazer. Antes de mais nada, nós vamos orar, nós vamos interceder neste momento, nós vamos falar com o Senhor, e eu tenho a certeza de que Deus vai abençoar a nossa vida. Vamos lá. Pai, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos bendizer o teu nome neste momento, e pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, que o Senhor esteja nos abençoando, e através, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor possa fazer com que cada parte desse estudo venha a ser é, semeado nos corações, e através desse estudo maravilhoso nós possamos estar firmes, viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Existe uma vida que eu sempre quero, mas o Senhor tem uma vida que o Senhor para mim e para todos que estão assistindo nesse momento. Nós vamos então colocar a nossa vida à sua disposição e pedir que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por ser conosco, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje, como nós já estamos falando, nós já estamos dizendo para você, nós estamos falando sobre a vida, né? A vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Nós estamos na lição 9, e o tema de hoje é a vida dirigida, recebendo orientação do Espírito Santo. Recebendo orientação do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Nesse estudo, nós vamos falar de duas coisas importantes. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo e uma vida que não é dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida que ouve o Espírito e uma vida que não ouve o Espírito. Isso tem diferença, e essas diferenças são muito gritantes, e aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós optamos fazer, nós acabamos sim tendo as consequências favoráveis ou desfavoráveis. Thomas Kelly, ele colocou aqui para você, eu quero colocar para você aqui uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, eu quero ler para você: existe um modo de ordenarmos a vida mental em mais de um nível ao mesmo tempo. E um deles, podemos pensar, discutir, ver, calcular, satisfazer todas as exigências de questões externas. Ele continua ainda falando, mas no íntimo, nos bastidores, em um nível mais profundo, também podemos permanecer em oração e adoração, entoando cânticos e cultuando em dócil receptividade aos sopros divinos. Né? Olha que coisa gostosa de se ouvir, né? Vamos dizer assim. Existe um modo de a gente estar ordenando a nossa vida mental, e nós podemos sim discutir, ver, orar, ter questões externas, calcular as coisas, mas o que me chama a atenção é que nós podemos fazer duas coisas. Olha só, uma coisa é falar com Deus, a outra coisa é ouvi-lo.
Olha só, uma coisa é falar com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Mas a questão relacionada a ouvir Deus, ela está relacionada intrinsecamente ao Espírito Santo de Deus. Ou a orientação vem do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós estamos dando, e é isso que nós vamos estudar neste momento, nessa hora, nesses minutos, vamos dizer assim, que nós vamos passar com você aqui. E olha só, você já orou hoje? Se você já orou hoje, você então falou com Deus. Mas deixa eu perguntar aqui para você, você parou para ouvir Deus? Existe uma outra questão. Parar para ouvir Deus é um momento onde eu dou uma parada na minha vida e começo a receber orientações do Espírito Santo em todo o tempo. O Salmo 121 é um salmo que vai falar muito ao nosso coração também. Ele diz o seguinte, Salmo 121, versículo 3 e 4. Ele diz assim, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Olha só que coisa interessante. Porque eu falei e coloquei esse versículo. Eu quero contar a história aqui de uma pessoa chamada Nancy. Vou dar um nome qualquer, tá? Um nome aleatório. Essa mulher, ela falava muito com Deus e ouvia muito a orientação. E chegou um dia que ela passou uma orientação de Deus que ela recebeu pelo Espírito Santo para um pastor. E ela disse para o pastor, olha, o seu futuro será um futuro onde pregará muito a palavra. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que aquele pastor, ao receber aquilo, ele não teve muita convicção do que ele ouviu por aquela mulher. Mas no futuro se tornou uma grande realidade na vida dele. Então, essa mulher, a Nancy, ela orava muito à noite. E é exatamente nesse ponto que o salmista Davi, ele diz que o guarda de Israel não dorme. Ou seja, enquanto ela orava à noite, Deus estava ouvindo ela e Deus deu para ela uma orientação e ela passou para aquele pastor. E aquele pastor, ele, depois de algum tempo, ele recebeu realmente esse chamado de ser pregador da palavra. E ele passou a pregar a palavra com muito mais veemência e com muito mais quantidade de vezes. Então, olha só uma coisa interessante. Deus, ele fala de várias formas. Ele fala com você através do Espírito Santo, através do Espírito Santo agindo em outra pessoa, e Deus fala através de momentos especiais na nossa vida, quando estamos lendo a palavra, quando nós estamos lendo um livro, ou qualquer outro tipo de atitude ou ação que eu possa ter. Até mesmo quando eu estiver ajudando alguém, Deus pode falar comigo pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso receber uma orientação nesse sentido quando Deus ele passa a falar comigo naquilo que eu me dispus a fazer. Mas preste atenção, aqui eu estou dizendo que aquela mulher, a Nancy, ela se dispôs a orar a Deus. Ela se dispôs a buscar a Deus pela madrugada. E ao fazer isso, Deus abençoou ela, trazendo para ela algumas orientações. E ela passou, como foi no caso desse pastor, uma orientação para esse pastor. E esse pastor realmente recebeu aquilo que ele precisava para a vida dele. E aquela orientação fez muito bem para ele. Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui com você, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, a primeira coisa que eu quero passar para você é o seguinte, aprendendo a ouvir Deus. Aprendendo a ouvir Deus. E quando eu falo aprendendo a ouvir Deus, nós vamos voltar para a história de Nancy. O que significa a história de Nancy para mim e para você? A história de Nancy mostra uma coisa muito interessante. Que o Espírito Santo falou para ela naquela noite e não passou de pensamentos produzidos por uma mente ou até mesmo por qualquer outro tipo de situação. O que Nancy recebeu naquela noite
ela entendeu ser do Espírito Santo, e ao entender que aquilo foi do Espírito Santo, ela foi usada por Deus para falar àquele pastor. Então, olha, aqui existe uma coisa muito interessante, aprendendo a ouvir Deus. E nós temos que aprender a ouvir Deus, porque existem vozes que se confundem no mundo como sendo a voz de Deus, e na verdade não é a voz de Deus. E é nesse momento que nós temos que parar um pouco, nós temos que entender e aprender a interpretar certos movimentos do nosso coração e da nossa mente que é fruto da nossa carne e não fruto do Espírito. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque eu preciso ter experiências espirituais reais com o Espírito Santo. E não simplesmente buscar experiências porque eu preciso, eu quero, eu desejo. Mas olha só, nós não podemos simplesmente dizer que nós temos experiências espirituais pela minha própria vontade, por aquilo que eu quero e por aquilo que eu desejo. É por isso que eu vejo alguns posts estranhos dizendo eu posso, eu consigo, eu quero e eu vou fazer. Tudo bem, não está nada errado dentro daquilo que você está querendo passar. Mas ao ver isso, eu estou dizendo que eu posso. E o meu eu pode ser fortalecido quando, na verdade, eu preciso estar tendo experiências reais com o Espírito Santo, no sentido de conhecer a voz audível de Deus. Conhecer a voz audível de Deus. E ter um discernimento espiritual para discernir o que é a minha voz e o que é a voz de Deus. Isso é uma tarefa, isso é um exercício espiritual que nós temos que fazer todos os dias. E quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu leio sobre Deus, quanto mais eu escuto a palavra de Deus, eu consigo ter esse discernimento entre o bem e o mal, o que é bom, o que é ruim, o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. Por quê? Porque é muito fácil falar para você que Deus falou comigo, quando na verdade eu estou tendo apenas uma comunicação interna de mim mesmo. E isso pode ser um momento de que você se sinta atrapalhado ou atrapalhada e você ainda ter dúvida daquilo que Deus quer fazer ou realizar. Então nós temos que aprender, nós temos que começar a discernir todas essas coisas. Olha só o que esse autor diz assim. Ele fala o seguinte: perceba agora que, se pretendo ter um relacionamento pessoal com Deus, devo estar aberto para a possibilidade de que, às vezes, Ele me dirija a palavra diretamente. Então, aqui o autor está dizendo o seguinte: se eu quero ouvir Deus, eu tenho que estar preparado para ouvir Ele diretamente. Deus fala com você diretamente por vários meios, por várias situações, por vários jeitos. Deus é criativo, o Espírito Santo é criativo, e ele vai falar com você da maneira que ele achar melhor. Ele vai chamar a sua atenção da melhor maneira possível. Então, o que nós temos que examinar dentro deste primeiro módulo, do segundo módulo, desta lição? É uma coisa interessante. Nós precisamos definir direção e inspiração. O que é direção do Espírito e o que é inspiração do Espírito. Então, olha só, eu não coloquei isso aqui na tela, mas George Foster, George Foster, ele escreveu sobre descerrar uma verdade para ele, querendo dizer que Deus lhe falará diretamente, mesmo quando de modo audível, mas na sua mente. João Calvino falava em testemunho interior do Espírito. Santo Inácio se referia aos movimentos da alma, pensamentos, sentimentos e desejos, que na verdade poderiam ser dons concedidos a nós por Deus, a fim de que nos movam para mais junto. Então, o que eu preciso aprender é exatamente isso. O que é direção e o que é inspiração. O que é direção de Deus e direção do Espírito, quando eu preciso discernir algumas coisas, é minha direção
ou é direção de Deus? É minha inspiração ou inspiração de Deus? Nós temos que ver isso e começar a examinar isso e praticar isso com muito mais regularidade, para que, quanto mais rápido possível, para que o mais rápido possível eu possa ter condições de entender isso. Por que eu falo isso? Gente, durante toda a minha vida, eu recebi tantas palavras e muitas pessoas falaram que essas palavras, elas seriam promessas para a minha vida. E essas promessas até hoje não se cumpriram. Pode ser que virão a se cumprir? Sim, pode ser que não. Mas aí existe o discernimento. Aquilo que foi trazido para a minha vida foi direção de Deus, direção do Espírito, foi inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito, ou foi apenas uma inspiração emocional da minha mente que me levou a dizer palavras que realmente não tinham nada a ver com aquilo que Deus realmente queria falar naquele momento. Então, aqui existe uma coisa que eu preciso definir com você. Deus nunca fala de maneira escandalosa. Deus fala de maneira baixa, e Deus fala de maneira mansa, e você vai entender isso, porque quando Deus falar com você, você vai sentir uma paz enorme no seu. Amém? Você está entendendo isso? Eu espero que sim. Então nós vamos aqui para um ponto muito importante. Né? Vida dirigida, uma parte não opcional da transformação. Né? Olha só que coisa interessante. Meu irmão, agora nós vamos pegar uma parte aqui muito interessante. E essa parte aqui nada mais é do que a parte da oração. Uma parte não opcional da transformação. Se nós falarmos com várias pessoas do mundo, todas elas vão dizer que oram a Deus, ou que rezam a Deus, ou que falam com Deus. Mas uma pesquisa da revista Newsweek, nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa e essa pesquisa era para determinar quem ora, né? Quem orava em determinada semana para trabalhar, para fazer exercícios, para ter as suas atividades, para a sua família. E olha só que coisa interessante. De 100%, 13% se declararam ateus e agnósticos, ou seja, eles não oravam a Deus por não acreditar em Deus, eles não oravam a Deus porque eles acreditavam em si mesmos. Mas essa pesquisa revelou que de 1 a cada 5 pessoas oravam todos os dias. Então, a sensação que eu tenho com relação a essa pesquisa é de que as pessoas elas querem falar com Deus. Por quê? Eu já falei sobre isso, vou repetir. Nós fomos criados de maneira divina. Então, com certeza, nós vamos ter que buscar algo divino. Muitas vezes esse algo divino vem pela oração. Então, olha só. Por que acostumamos ser tão ambivalentes ante a ideia de Deus nos falar? Porque a Bíblia é a resposta. A resposta é porque eu sou um ser divino, eu preciso de um Deus para completar o que a carne não completa, do que a matéria não completa. Então, eu preciso falar com Deus, eu preciso orar a Deus, eu preciso buscar Deus em todo o tempo. Isso é muito importante. Olha só, eu creio, na verdade, que o Espírito Santo sempre oferece um meio de condução, um agir, e ele dá direção aos seres humanos para que gente comum, como eu e você, possa falar com Deus. E Deus ele está esperançoso de que eu e você nós possamos estar falando com Ele. Gente, isso é fantástico. Isso é muito interessante, isso é muito bom. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Por quê? Porque existem canais de inspirações dados pelo Espírito Santo para que eu possa atingir o meu alvo. E qual é o meu alvo? Adorar a Deus, falar com Deus, ter um relacionamento com Deus, ter Deus ao meu lado em todo o tempo, independente das lutas e da batalha, eu preciso crer que Deus está comigo. Então, tudo isso nós precisamos crer.
O Espírito Santo nos inspira a fazer, por quê? Porque orar e falar com Deus, receber direção e inspiração do Espírito Santo não é para uma pequena parte de uma elite. Não se restringe a uma elite. Não se restringe aos pastores, aos líderes, aos intercessores. Lógico, cada um tem o seu dom, mas falar com Deus, não vou dizer que é uma obrigação, mas é um prazer que cada pessoa pode ter. Da mesma forma que você tem o prazer de falar com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu melhor amigo, você tem esse privilégio, independente de raça, língua, cor, tribo, nação, independente de qualquer coisa. Ok? Não se restringe a líderes, não se restringe a pastores, não se restringe aos missionários, mas é uma função para que nós possamos, tanto eu e você, religião A, B, C, D, independente, nós temos oportunidade. Não estou dizendo que não estou dizendo que tudo vai chegar a Deus. A maneira de chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Eu estou dizendo aqui que Deus nos dá a oportunidade para qualquer língua, raça, tribo, nação, ter esse desejo, esse amor de crer e passar para as pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Outro ponto importante aqui, nessa fase que nós estamos aqui do estudo, é essa alienação espiritual, deixando de notar a presença de Deus. Ok? Vamos lá, então. Aqui é o seguinte. Alienação espiritual nada mais é quando Deus está falando com você e você não está ouvindo Ele. Ou você não está dando tempo para que você possa ouvir. Então, aqui, eu creio que uma das razões porque falhamos em ouvir a voz de Deus é que não estamos atentos. Eu vou dizer para você aqui, sem medo de errar, o mundo hoje tem 24 horas, a gente sabe disso. Mas 24 horas está sendo pouco tempo para que nós possamos realizar todas as coisas durante um dia. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que os tempos são maus. Os tempos, nos finais dos tempos, eles seriam remidos. Ou seja, haveria menos tempo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu tenho uma ministração, posso até procurar e fazer o vídeo dessa ministração, que diz assim, meu dia tinha que ter 48 horas. Eu vou dizer para você, você vai ter um dia de 48 horas e você não vai ter ainda, e não vai ser suficiente para que você possa receber de Deus aquilo que é importante para a sua vida. Devido ao quê? Devido à urgência do mundo. Devido à urgência de ter as coisas, de ganhar as coisas, de buscar as coisas, de realizar coisas. E nós muitas vezes esquecemos de parar e ouvir Deus. E aí eu entro nessa doença, vamos dizer assim, nessa psicose da alienação espiritual. Eu fico alienado. Através da alienação, eu perco a oportunidade de ver Deus trazendo boas notícias ou good news para a minha vida e para a sua vida. Olha só, os psicólogos definem a alienação como uma tendência da mente para vagar a deriva. Ah, meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui para você, minha irmã que está me assistindo. Olha só, você começa a orar. Quanto menos espera, você está à deriva na oração. Você começou saindo da praia, entrando no lago, no Mar Vermelho, entrando no Mar Vermelho, passando pelo deserto de Tiberíades, e aí a gente vai e divagou por todo quanto lado, nós não chegamos a um ponto qualquer. E quando isso acontece, isso se chama-se alienação espiritual. Você está sem foco. E olha só, significa
significa fracassar na tentativa de estar presente de fato, como ausência do momento atual. Nossa condição é seguimos no piloto automático. Gente, isso aqui acontece comigo direto. Eu não sou nenhum super-homem, não. Então, eu vou dizer para você, você também não vai ter nenhuma super-mulher, nem super-homem, você não é herói. Mas o que acontece conosco é exatamente isso. A gente começa a orar e essa alienação nos deixa de nós estarmos notando a presença de Deus em nossa vida. Aí o que acontece? Uma coisa muito simples, uma coisa muito interessante. A tentativa de buscar a mudança nos mostra o quão fracassados nós somos em fazer, em ter essa tentativa de estar sempre focado por força própria. Por quê? Porque acabei de dizer aqui, nós falhamos em ouvir Deus por não estar atento ao que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, isso é difícil? É. Por quê? Porque quando. Eu vou dizer para você o porquê. Porque quando nós começamos a orar, a nossa mente, quando entra na oração, já está pensando o que você vai fazer depois da oração. Então, o que acontece? Você começa a pensar no seu trabalho, você começa a pensar nas suas despesas, você começa a pensar em suas coisas pessoais, você começa a pensar nos problemas, você começa a pensar em tudo. E você está orando na parte automática. Você entrou no piloto automático. Você está fazendo no automático, como diz no mundo. Nós fazemos as coisas no automático. É fácil, irmãos? Não, é difícil nós mantermos foco em Deus. Por quê? Porque o inimigo sabe que se nós colocarmos a nossa vida em foco naquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou sair de uma alienação espiritual e vou conseguir vencer todos os obstáculos que muitas vezes aparecem na minha vida. É fácil? Não. É difícil? Sim. Por quê? Porque no mundo jaz o maligno. Ele sempre vai estar lançando setas na sua vida, dizendo que aquilo que você fez ou aquilo que você faz não é suficiente. Se você quiser aprender um pouquinho sobre suficiência, entra no meu canal, Nem Moraes Oficial. Entra no Devocionais Passeio na Vinha e você vai ver ali que eu tenho falado sobre suficiência. Eu tenho falado que Jesus é suficiente. Mas muitas vezes, eu estou no piloto automático. E isso é ruim para a minha vida e para a sua vida. Não é verdade? E muitas vezes, o que acontece quando nós entramos nesse sistema de oração? É simples, irmãos. Nós entramos no sistema de oração na seguinte parte. Né? Nós começamos a entrar no piloto automático e a gente esquece que Deus está ali querendo falar conosco. Um exemplo disso que eu posso dar para você, você já fez oração noturna antes de dormir? Quantas vezes você terminou no dia seguinte a oração? Porque você começou a orar e dormiu. E Deus estava pronto para falar com você e estava dormindo. Percebe? É isso que nós estamos falando aqui sobre isso. Nós estamos falando sobre alienação espiritual. Ou seja, a vida dirigida pelo Espírito. Uma vida dirigida pelo Espírito precisa sair dessa alienação. Olha só que coisa interessante. Vamos falar um pouquinho sobre Betel, que foi a casa de Deus, quando Jacó pega uma pedra que ele usava como travesseiro e ergue um altar ali. Ele não deixou aquele anjo embora enquanto ele não recebesse a sua bênção, a sua promessa. Ou seja, ali Jacó ele estava declarando que aquele lugar que ele estava era tão importante, que ele precisava receber a promessa de Deus, ele precisava Deus falar com ele para que ele entendesse o propósito da vida dele. Esse exemplo aqui que eu estou dizendo para você
é o seguinte: enquanto você não parar para ouvir Deus, as portas do céu não serão abertas para a sua vida. Você precisa parar e falar com Deus para que as portas dos céus sejam abertas e todas as promessas sejam derramadas sobre a sua vida. Por isso, é preciso ter objetivo e não alienação. É por isso que nós vamos ter clareza na nossa oração. E é por isso que muitas vezes é muito mais fácil você escrever uma oração e ler essa oração no tempo de oração do que você tentar fazer uma oração simplesmente com aquilo que vem na sua cabeça. Não se esqueça, nós vivemos no piloto automático. Nós precisamos mudar isso em nossa vida espiritual. Então, preste atenção, porque pode ser que a sua predisposição à alienação espiritual é tamanha que você sente uma necessidade tão grande de criar meios ou até mesmo artifícios para que você possa ter ali o seu momento de estar entrando em oração para que as portas do céu sejam abertas. Então tome muito cuidado com relação a isso. Não queira fazer um altar para Deus falar. O altar é você. O seu coração é o altar da sua vida. E você precisa pegar este coração que está aí e estar meditando na palavra de Deus, meditando em Deus um tempo. Não comece com meia hora, comece com 5 minutos, 1 minuto. Mas que esse 1 minuto, esses 5 minutos seja muito mais produtivo do que 30 minutos em alienação espiritual. Veja bem, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos criar algo diferente. Então, vamos agora aqui para o módulo 1. Vamos dizer que aqui foi quase que uma introdução, não, mas vamos falar neste primeiro módulo exatamente isso. Como Deus nos fala. Como Deus nos fala. Como Deus nos fala. Falar nada mais é do que você comunicar ou dirigir os seus pensamentos a alguém. Okay? Se você fala, é preciso ter um transmissor e um receptor que vai estar recebendo a sua comunicação. Esse receptor vai ouvir, vai processar tudo aquilo que você está falando e depois, no momento certo, ele vai te dar uma resposta ou vai emitir novamente uma comunicação e você passa a ser o receptor dessa comunicação. Com Deus é a mesma coisa. O que eu e você nós não podemos esquecer é que nós somos seres finitos. E por ser finitos, os nossos pensamentos são indiretos. Nós vamos mudar tudo isso. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Veja bem, quando nós falamos com Deus, nós não precisamos criar algo físico para falar com Deus. Deus está pronto para nos ouvir. Mas eu estou pronto para falar para um Deus que quer me ouvir? Aí que entra uma coisa muito importante. Deus consegue orientar diretamente meus pensamentos sem a medição de sons ou imagens. Aqui eu estou dizendo para você o seguinte: quando eu estou falando com Deus, ou vou iniciar ou falar com Deus, eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Deus já sabe o que eu vou falar. E ele não precisa de sons, não precisa de imagens, não precisa de nenhum artifício para que eu possa estar falando para ele. Olha, eu estou falando com o senhor agora. Não, ele já sabe como você está falando. Olha só o que C.S. Lewis diz com relação a isso. Se teus pensamentos e paixões estivessem presentes diretamente em mim, como os meus, sem marcas de que são externos ou estranhos, como eu faria para distingui-los dos meus? Como cristão, você pode retrucar que Deus influencia sim minha consciência de modo direto, sem sinais de exterioridade. Tem razão. E o resultado é que a maioria das pessoas se mantém ignorantes de anos. Ou seja, eu estou falando aqui, quando você começa, você pode até retrucar Deus, você pode até retrucar Satanás também.
mas ao mesmo tempo você se mantém ignorante com relação à forma como Deus fala. Deus quer falar ou está falando e eu não estou percebendo. Eu vou ler aqui um parágrafo do livro que o autor coloca, que é o seguinte: eis aqui uma questão vital. Deus pode estar lhe falando, influenciando a sua consciência, para usar as palavras de Deus, que eu acabei de ler, ao mesmo tempo que você se mantém ignorante do fato de que esse pensamento provém de Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Quando você está falando com Deus, quando você está falando com Deus, Deus, ele escuta a sua consciência, ele escuta você. E muitas vezes Deus ele está trazendo algo novo, mas eu não estou pronto para ouvir. Porque muitas vezes eu estou em constante comunicação com Deus. Comunicação significa que eu falo e alguém recebe. E depois, o que vai acontecer? Depois, alguém que recebeu vai retrucar para quem falou. Então, é uma via de mão dupla. Eu falo e me ouvo. Agora, eu paro para ouvir Deus. Não. Posso dar um exemplo para você? Eu vou dar um exemplo aqui de Samuel. O que aconteceu com o menino Samuel quando ele foi para a casa de Eli? Uma coisa simples. Ele estava deitado e ele escutou Deus chamando. Ele correu para Eli falando assim: o senhor me chamou? Ele falou: não, volte dormir. Pela segunda vez, Deus chamou Samuel. Samuel levantou, foi para Eli. Mas eu escutei o senhor me chamando. Ocorreu a terceira vez, Samuel foi para Eli e Eli falou o seguinte para Samuel: Samuel, quando acontecer de novo, tu diz assim, fala do teu servo. Aqui um exemplo claro de uma influência de consciência. Deus estava influenciando a consciência de Samuel, mas Samuel não estava conseguindo captar, ele não estava conseguindo receber a comunicação de Deus. Lógico, aqui não podemos falar que ele nem compreendia ainda o que Deus estava falando para ele. Mas ele pediu ajuda a ele. E uma coisa interessante que pode acontecer comigo é exatamente isso. Deus pode estar falando com você. Deus pode estar falando com você. E talvez você precise de ajuda de alguém, de algum amigo, de alguém que seja qualificado para que você possa contar o que está acontecendo e que de repente possa ser revelado para você que realmente aquilo está acontecendo da seguinte forma para que eu tenha um bom resultado. Olha só, Deus dirigiu a palavra a Samuel, não compreendeu, precisou de Eli, né, para aprender e reconhecer a voz de Deus. Então aqui nós precisamos definir uma coisa, nós precisamos aprender a definir e reconhecer a voz de Deus. Mas existe uma coisa interessante que eu vou passar para você. O que a orientação não é? Ela não é. Irmãos, não é. O que ela não é? Vamos aprender? Não é? Aqui eu quero contar para você. A orientação, ela não é uma informação privilegiada. Ela não é uma orientação privilegiada. Eu vou dar um exemplo aqui para você do seguinte reality show. Você já viu aquele show que haviam 3 portas? São 3 portas. Uma, duas e 3. São 3 portas. E a pessoa que estava comandando o programa dizia: você quer a porta 1, você quer a porta 2, você quer a porta 3. A pessoa não sabia que tinha atrás dessas portas. Simplesmente, a porta 1 poderia ter um valor significativo de dinheiro, a porta 2 poderia ter uma coisa muito comum e a porta 3 poderia não ter nada. Apenas um palhaço para tirar onda da sua cara. Por que eu estou falando por isso? Porque aquela pessoa que tinha essas 3 portas na frente, ela precisava tomar uma. E a decisão delas, ela iria mudar a sua vida, permanecer a mesma, ou receber algo muito insignificante.
Então, muita gente dá pouca atenção à orientação espiritual. E só vai procurar ajuda quando se depara em uma necessidade que será necessária uma decisão. Vou dar um exemplo. Você recebeu, ou precisa receber, a porta do emprego sendo aberta. E Deus está mostrando qual é a porta e você não está entendendo. Aí o que acontece? Você, muitas vezes, precisa procurar ajuda para saber se aquela porta que você está entrando realmente é a porta que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é o seguinte: um teste-chave para saber se de fato desejamos a orientação divina consiste em perguntar com que frequência busco a orientação de Deus quando não estou diante de um problema ou decisão difícil. Qual é a frequência que você procura Deus quando você precisa tomar decisões? Então, comece a buscar orientações para que você possa abrir as portas certas e, através dessas portas, você possa ter contato maior com Deus e aí você possa passar de uma pessoa alienada espiritual para uma pessoa em crescimento espiritual. Então, faça perguntas do tipo: como me torna uma pessoa mais fiel? Os meus conhecidos, quem pode me ensinar a orar de forma a nutrir minha alma? Práticas me capacitarão a viver com alegria constantemente. Né? Então, o que não é orientação é uma informação privilegiada. Orientação não vai ter muitas vezes informação privilegiada, não. A segunda que está aqui para você é o seguinte: orientação não é um distintivo de espiritualidade. Ouvir Deus falar-nos não indica que somos de uma espiritualidade, maturidade ou importância extraordinária. Irmãos, não vai ser de forma extraordinária, porque muitas vezes nós estamos pensando ou querendo fazer as coisas, quando na verdade nós não temos nem capacidade para fazer. E é por isso que nós temos que perguntar dos meus conhecidos, quais dos meus conhecidos que podem me ajudar a fazer entrar no mundo da oração. Então, olha só, o que aconteceu aqui, quando você ouvir Deus, não é ouvir Deus falando, não significa que você é expert, que você tem uma espiritualidade mais. Um exemplo aqui é a jumenta de Balaão. Balaão, quantas vezes bateu na jumenta para que ela pudesse seguir o caminho quando Deus estava impedindo de Balaão seguir aquele caminho? Então é mais ou menos isso que eu quero passar para a sua vida. Né? Então você precisa estar entendendo isso em todo o momento. Então, olha só, a segunda coisa aqui que eu quero passar para você não é adotar uma atitude passiva. Um homem me contou que decidiu não correr atrás do emprego em que ele estava interessado com base na ideia de que seria um sinal de Deus se eu conseguisse sem fazer nada para isso. Quantas pessoas estão, em linhas gerais, realizando isso? Olha, eu preciso de um emprego, mas então vamos fazer o seguinte: se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer isso, isso e aquilo. E quantas vezes as pessoas cristãs estão em casa de braços cruzados, esperando o milagre de Deus sem fazer nada? Milagre não acontece com você parado. Milagre não acontece com você parado. Repita comigo. Milagres não acontecem comigo se eu estiver parado. Então, irmãos, nós precisamos parar de ter uma atitude passiva. Por quê? Porque Deus não é passivo. Deus é ativo. Deus quer que você reaja, Deus quer que você lute, Deus quer que você tome decisões importantes baseadas na sua vontade. Deus quer que você ore, que você o busque, que você exerça sabedoria, que exerça profundidade espiritual.
em tomada de decisões, que você possa escolher o que é melhor, porque Deus já te conduziu a escolher o melhor para. Outro ponto aqui importante, né? Vamos lá. O que a orientação não é? Não é um modo de evitar correr riscos. Irmãos, muitas vezes nós temos que correr riscos. Muitas vezes nós temos que estar correndo riscos. E tomada de decisões é correr risco. E muitas vezes a gente está pensando que a orientação vamos deixar, eu não quero correr risco. Não, mas você vai precisar correr risco. Porque se você não corre risco, você corre em rumo a uma ansiedade. Então, olha só, Deus não pretende que a orientação seja um atalho para fugirmos da tomada de decisões e dos riscos. Deus não quer que você fuja. Eu sempre penso assim, olha, vamos tentar. E se não der certo, corrigimos a rota. E é por isso que eu uso essa frase. Eu estou vivendo na graça para corrigir rotas todos os dias. É isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos no futuro, nós temos que deixar para eles a capacidade de decidirem. Decidirem. Isso é muito importante. E hoje tem muita gente que está decidindo a faculdade para o seu filho, está decidindo a esposa para o filho, está decidindo o carro, a casa, enfim. Não está fazendo com que o seu filho cresça. Mas olha só, o propósito de Deus com a orientação não é fazer com que tomemos atitudes corretas, e sim contribuirmos para que nós tornemos o tipo certo de pessoa. Aqui existe um erro muito grande, irmãos. E olha, isso aqui é fantástico. Muitas vezes Deus não está olhando as decisões que nós estamos tomando, mas Ele está olhando o tipo de pessoa que eu me torno quando eu tomo as decisões certas. Entendeu? A chavinha que tem que virar aí, o caráter de uma pessoa, preste atenção nisso, se forma na tomada de decisões. Ok? Então, queridos, nós encerramos o primeiro módulo, nós vamos agora para o segundo módulo. E esse módulo aqui já caminhando para o nosso final, é o seguinte: buscando a orientação do Espírito. Então, se você está buscando a orientação do Espírito, o que você tem que fazer? Você tem que entender uma coisa. Nós temos que entender isso. Olha só. Como então buscar a orientação do Espírito? Como? Como buscar? Ouça o Espírito continuamente. 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 Eu vou passar aqui para você o seguinte, né? Ouça o Espírito continuamente. Thomas Kelly diz o seguinte: existe um modo de ordenarmos a vida mental em mais de um nível ao mesmo tempo. Desde podemos pensar, discutir, ver, calcular, satisfazer todas as exigências e questões externas. Mas no íntimo, nos bastidores, em um nível mais profundo, também podemos permanecer em oração e adoração, entoando cânticos e cultuando em dócil receptividade aos outros. Aqui eu estou dizendo uma coisa interessante, eu quero dizer para você uma coisa interessante. Se você quer ser seguidor de Cristo, você precisa parar para orar, adorar, ouvir, entoar cânticos. Porque é algo que nós precisamos fazer, porque isso nos traz experiência. Essa semana que nós estamos iniciando, pensa para que você tenha interatividade com o Espírito Santo para ajudar pessoas. Olha só que coisa interessante, é preciso ouvir o que Deus fala. Porque se você não ouvir o que Deus fala, como que você vai conduzir, no caso, se você é pai, os seus filhos?
você é marido, como você vai conduzir a sua esposa? Se você é chefe do lar, como você vai conduzir a sua família se você não para ouvir o Espírito Santo falar? É preciso ouvir Deus falar todos os dias. Meus irmãos, todos os dias. Outra coisa aqui, como então buscar o Espírito Santo, ou buscá-la, né? Então, como buscá-la, a orientação do Espírito Santo? Reaja com prontidão. Com prontidão. O que significa isso, irmãos? Quando você ver, sentir o desejo de falar com Deus, vá rápido e fale com Ele, mas pare para ouvir o que Deus tem para você. Você precisa fazer isso urgentemente. Você precisa parar e obedecer às orientações da Escritura Sagrada. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus. Então, olha só. Será que é da vontade de Deus que me cabe com essa moça? Eu vou perguntar e vou falar uma coisa interessante. Eu queria ser esta parte. Acho que é assim. Nessa parte. Nessa parte que eu quero falar, reaja com prontidão. Aqui, será que é a vontade de Deus que me cabe com essa moça? O que acontece na juventude, na adolescência? Né? Aquela coisa, nossa, eu vou casar com essa moça. Na universidade você encontra uma pessoa, olha, eu vou casar com essa pessoa. Muitas vezes você até peca com relação a isso, tendo relações sexuais ilícitas, e no momento certo de você definir se realmente aquela pessoa, você passa a perguntar, será que é vontade de Deus mesmo? Pecado para essa moça? Será que essa moça é a opção do meu grande negócio? E olha só, eu gosto dessa frase, eu vou passar aqui para você também. Olha só faz sentido pedir orientação do Espírito no contexto de uma vida comprometida com buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Meu irmão, não é fácil, não. Então, olha só, você vai ter sucesso quando você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão procurando meios e artifícios. Vou dar um exemplo aqui, como Jacó que construiu através da pedra que era travesseiro e construiu o altar. Existem pessoas consultando horóscopo, consultando vidente para saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. Deus não habita no meio disso. Deus não habita. Frank Laubach diz o seguinte: quanto a mim, nunca vivi este sem morto. Foi uma árvore apodrecendo, até chegar ao ponto que eu inteiro, com absoluta sinceridade, tornei a decidir que encontraria a vontade de Deus e que a cumpriria, embora cada fibra em mim dissesse não. E venceria a batalha dos meus pensamentos, como se um profundo poço artesiano tivesse sido perfurado em minha alma. Dinheiro, pobreza, oposição, nada disso faz a melhor diferença. Tudo estará em momento esquecido dentro de umas centenas de anos. Mas esse espírito que sobrevém à mente fixa na remissão contínua. Esse espírito é vida atemporal. O que acontece aqui, ele está dizendo é o seguinte, que ele decidiu ouvir a voz de Deus. Fora isso, tudo que ele fizer seria sufocado pela vida ou seria esquecido em breve tempo. Então, como buscar a orientação do Espírito? Na parte C. Então, ouça a voz do Espírito na voz dos outros. Deus não só fala para nós, mas por meio de nós. As Escrituras estão cheias de relatos de mensagens que realmente Deus usou pessoas para falar a sua mensagem. Deus usou Moisés, usou Paulo, usou Daniel, usou várias pessoas. Inclusive, o próprio Senhor Jesus foi usado para proclamar as verdades de Deus, e através dessas verdades, o que acontece?
as pessoas entenderam que Jesus ele estava participando de um momento em que ele estava trazendo para eles o que eles deveriam dizer, como dizer, e da forma que eles queriam dizer, poderiam dizer para as pessoas depois da ausência de Jesus. Né? Então, a ausência daquilo que Jesus estaria trazendo. Então, olha só, Lucas capítulo 12, versículo 12, a gente lê isso aqui, ó, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Jesus ele estava literalmente dizendo para os seus discípulos, seus seguidores, que eles dependeriam do Espírito Santo para poder falar. Eles dependeriam da pessoa do Espírito Santo. Paulo foi muito claro quando falou isso. Porque Paulo ele usou de muita sabedoria para poder falar para as pessoas ali. Então, tudo que Paulo ele falou aqui, Jesus também orientou os seus discípulos, e Paulo, por ter recebido os ensinamentos de Jesus, também teve a sabedoria de expressar e a forma correta de expressar tudo aquilo que ele precisaria para passar para as pessoas segundo a orientação do Espírito. Então, Deus fala através de nós, okay? Deus não só fala para nós, mas por meio de nós. Então, nós podemos entender isso. Né? E talvez uma das perguntas que eu posso dizer para você aqui, ou falar para você agora, aqui é o seguinte. Você já sentiu que Deus falou para você, pelo Espírito, para dizer algo a alguém? Olha só que coisa interessante. Muitas vezes, até mesmo de uma maneira incomum, será que você pôde dizer isso ou passar isso para as pessoas ao ponto de realmente chegar e falar assim, olha, Deus falou comigo, eu tenho essa certeza e através dessa certeza eu quero passar o que o Espírito falou para mim. Você já teve essa experiência? Então, isso daqui nada mais é do que Deus falando por você, por meio de você e através de você. Olha só que coisa interessante. Uma das coisas legais, né? Na igreja primitiva, os crentes, eles se reuniam e pediam a Deus para guiá-los em suas escolhas. Hoje não sei se falta isso na igreja ou uma pequena parte tenha isso. Mas muitas vezes a gente vê que isso já passou e muitas pessoas não estão fazendo mais. Estão tomando decisões erradas, decisões arbitrárias, decisões absurdas, por questão de apenas se reunirem para pedir a Deus para que eles possam ter as melhores escolhas. E isso foi difundido nos dias atuais. Está difundido nos dias atuais de nós orarmos para buscarmos decisões em tudo aquilo que nós vamos fazer. Mas muitas vezes as pessoas estão tomando decisões sem ter a direção de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Muitas vezes a igreja ela está tomando direção sem antes saber se é a vontade de Deus. Eu já errei muito nisso. Eu posso dizer para você que quando nós buscamos a direção, a sabedoria vem de Deus, tomamos as decisões certas. Né? Então, nós temos que fazer isso, temos que buscar isso. Por último, nós estamos aqui falando sobre como buscar a orientação do Espírito. Olha só, a prática de ouvir em questões menores. E aqui é o seguinte, gente, a gente precisa aprender que nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, independentemente se a questão que precisa ser colocada diante de Deus é grande ou pequena, se ela é bem ou não, mas a vida cristã implica exatamente em reagir a este ponto ante a orientação do Espírito Santo. Por que eu falo isso, gente? Porque é o seguinte,
Muitas pessoas, elas têm medo de ouvir a voz de Deus. Muitos ficam até nervosas, muitos ficam até desesperadas quando Deus fala com elas, elas precisam passar isso à frente. E aí o que acontece, muitas vezes nós estamos vendo que as coisas não funcionam dessa forma. Elas precisam funcionar de uma outra forma. E olha só uma coisa interessante, é que nós somos cidadãos comuns, somos pessoas comuns, e servimos a um Deus que é incomum, que é fora do nosso tempo, e que está disposto a nos ajudar sempre. Então eu preciso ter tranquilidade no meu coração para poder entender o que Deus quer realizar por meio da minha vida e através da minha vida para os outros. Muitas vezes nós travamos, nós paramos. E muitas vezes nós somos travados até mesmo pelos líderes, pelos pastores, porque eles definiram que quem tem a palavra de vitória, a palavra de promessa, a palavra do Espírito, são os líderes e os pastores. Mas isso aqui é totalmente incorreto. Por quê? Porque Deus ele fala para qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja habilitada ou querendo estar sendo habilitada para ouvir Deus e proclamar o que Deus está falando. E nós vamos entender isso. E olha só, e quando nós somos barrados com relação a isso, achando que não se pode fazer, nós nos fechamos para o poder orientador do Espírito Santo. O que Deus quer é que a gente se abra para o Espírito, faça algo para o Espírito. O eu coloco o seguinte: temos de crer, por mais que isso exija da nossa mente, que Deus pode cuidar de nós pessoalmente e o faz de verdade. Então, Deus cuida da gente, Deus cuida da nossa mente a partir do momento que eu começo a buscar a Deus em todo o tempo. Olha só, a palavra de Deus diz que Jesus veio em carne. E ele mostrou e mostra para nós que quando ele precisou mais de Deus e mais da habilidade do Espírito Santo para realizar o ministério, simplesmente ele parou para ouvir o que o seu pai tinha para lhe dizer. Um exemplo disso é no Getsemane, quando Jesus para e ele pede: Pai, é fácil de ministrar. E ele ouve Deus falando. E ouve Deus falando, não. E ele dá uma resposta, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. E a vontade de Deus foi colocá-lo em uma cruz para que eu e você hoje pudéssemos ter a liberdade e todos os obstáculos e as barreiras sendo quebradas pelo Espírito Santo para podermos realizar e buscar fazer o que Jesus fazia. Então, ele foi lá na cruz e está nos dizendo: olha, você tem a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo. Basta você mudar a sua vida, transformar a sua mente para ouvir a voz do Espírito. E eu vou dizer para você, Jesus, ele não falou apenas uma ou duas palavrinhas, mas Jesus, ele falou grande. É isso que eu desejo para a sua vida e para a minha vida. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito para dizer grandes, grandes verdades. Grandes. E hoje nós estamos falando exatamente disso. Capítulo 9, a vida dirigida, recebendo orientação do Espírito. Né? Recebendo a orientação do Espírito. Porque é aí que a gente entende exatamente isso. A vida que você sempre quis e que Deus sonhou. Qual é a vida que Deus sonhou para você? Vai buscar, irmão. Vai buscá-lo. Vai correr atrás dessa vida. Porque a vida que Deus sonhou para você é muito melhor do que a que você tem sonhado nos dias de hoje. Você pode ser usado pelo Espírito Santo. Então vamos transformar a nossa mente, a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós pedimos que o Senhor venha fazer com que a gente seja transformado cada dia mais em tua presença. Deus, obrigado por tudo. Que o Senhor nos ajude
que o Senhor nos capacite, nos oriente, e através, ó Deus, da tua orientação, possamos não somente ouvir, mas também ouvir para repartir a voz do teu Espírito Santo, que está audível, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Que nos ajude a ouvirmos mais o Senhor e nos ajude a diminuir o que nós estamos ouvindo, o que é nosso, o que é interno. Nós queremos ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco. Em nome de Jesus. Louvamos, agradecemos tudo. Em nome de Jesus. Louvamos. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe dia a dia o que Deus tem preparado para nós. Até breve. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é por nós. Quem será? Examine todas as coisas. E tenha apenas. E na paz, até breve, no próximo encontro, onde nós vamos dar sequência ao nosso livro, A Vida que você sempre quis e que Deus sonhou. Tchau, gente. Deus abençoe. Fique na paz. Até breve. Em nome do Senhor Jesus.